Olá, eu sou a professora Isis de História e nessa aula nós vamos conversar sobre os povos pré-colombianos, especificamente os astecas. Mas quem seriam esses povos? Os povos pré-colombianos são os povos que viviam aqui no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Os espanhóis conquistaram o Império Azteca, Maia e Inca. Porém, a terminologia pré-colombianos também podemos aplicar aos índios que viviam na América do Norte, que está em azul claro no nosso mapa, que chamamos de índios americanos, e também na América do Sul para os índios brasileiros, que está em amarelo no nosso mapa. Observamos agora que os astecas, que é o nosso tema da aula que está em vermelho no nosso mapa, eles viviam numa região que hoje a gente chama de México. A principal cidade deles era Tenochtitlán. A palavra Tenochtitlán significa fundada em pedra. Observem que essa cidade está sobre um lago, o Lago Texcoco, que é a origem dessa grande civilização. A Tenochtitlán atualmente é a mesma capital do México, que se chama Cidade do México. Para a gente compreender o porquê que ali começou o Império Azteca, vamos observar a nossa bandeira agora. Na bandeira a gente observa que ao centro tem um brasão das armas que a gente chama. Nesse brasão é contada a lenda dos astecas, a lenda de criação de Tenochtitlán. Observem que a alusão à água está ali, que é o Lago Texcoco, como nós já comentamos anteriormente, e nós temos uma águia pousada sobre um nopales. O nopales é um cactus que é comestível, e isso sugere para a gente que eles fixaram a cidade deles a partir dessa visão que tiveram de uma águia pousada sobre um nopales. A águia significa que o povo asteca era um povo guerreiro. A cor verde da bandeira, nós estamos observando, ela faz uma alusão aos povos indígenas. A cor branca na bandeira, ela faz também menção da paz entre os povos. E a cor vermelha, ela faz uma menção sobre os heróis mexicanos. Nessa bandeira, então, nós temos o mito de criação da cidade de Tenochtitlán, que atualmente é a cidade do México. Então, vamos agora conversar um pouquinho mais sobre os astecas. Os astecas atualmente vivem no México, como nós já mencionamos. Vamos fazendo essas anotações no nosso caderno. A cidade de Tenochtitlán, que é a capital do Império Azteca, ela dominava 500 cidades. E essas 500 cidades sob o seu domínio pagavam tributos a Tenochtitlán. Esses tributos, eles eram impostos também, que a gente pode chamar. Eles eram pagos através de cacau, através de tomates, através de plumas e também pedras preciosas. Os astecas, só na cidade de Tenochtitlán viviam 15 mil pessoas. Então dá para a gente ter uma noção da grandiosidade dessa cidade. Quando os espanhóis aqui chegaram, eles ficaram impressionados com os prédios em pedras, né, com mais de 7 andares de elevação. Eles ficaram impressionados também que esse povo já fundia metais, ele trabalhava com pedras preciosas. Também ficaram impressionados como eles trabalhavam com a astrologia, com a organização estatal. Tudo isso chamou muito a atenção dos espanhóis e também, a partir disso, houve-se a necessidade dos espanhóis em dominar essa civilização. Mas como é que era a economia dos astecas? A economia basicamente dos astecas era através da agricultura. Eles plantavam o tomate, como a professora já falou, o cacau. O cacau, ele é a base do chocolate que a gente conhece hoje. Os espanhóis também ficaram maravilhados com o cacau. O cacau, ele era uma moeda de troca e também uma bebida de ritual. Eles também plantavam milho, que é a base da alimentação deles, os feijões e também eles tinham plantações de avocado, que é uma espécie de abacate. As trocas, como a gente mencionou, não haviam moedas, né? As trocas eram feitas de maneira direta. Quando faltava uma mercadoria, eu pegava a que não tinha no meu povoado, trocava por aquela que sobrava. E eu também poderia usar cacau, né? Para fazer
uma moeda de troca, porque o cacau ele era um produto muito consumido por todos. Os artesanatos, basicamente, eles eram feitos de tecidos ainda bem rudimentares, porém com coloração já. As pedras preciosas, elas eram trabalhadas, esculpidas, né? A gente tem muita menção de jade, uma pedra verde. Também temos a confecção de machados, aí mostra pra gente que eles tinham fundição de metais e objetos à base de cobre, que eram tachos, espelhos também à base de cobre para refletir o sol. E nós também temos pequenas joias feitas a partir de cobre. Eles também comercializavam escravos, esses escravos eram destinados para o sacrifício. Mas de onde será que vinham esses escravos? Como foi mencionado anteriormente, sobre o Império, o domínio do Império Azteca, nós tínhamos 500 cidades. Essas 500 cidades, elas não estavam de livre, espontânea vontade. Elas eram cidades submissas à força bélica dos aztecas. Então, quando eles invadiam essas cidades e dominavam, além de elas pagarem tributos, elas também destinavam todo o seu exército como escravo para os aztecas. E os aztecas, periodicamente, eles tinham um ciclo sagrado, onde eles sacrificavam essas pessoas, e eles acreditavam que esse sangue que escorria e caía na terra era um sangue que fertilizava esse solo e alimentava os seus deuses. Eles também tinham como uma forma de plantar chinampas. As chinampas, como a gente vê nessa tela do Diogo Rivera, que é um pintor mexicano, a gente vê que são vários quadradinhos em cima do Texcoco, né? Esses quadradinhos são chinampas, que a gente chama, que são ilhas artificiais escoradas com madeira e depois são aterradas. Observem que nessa pintura nós temos a cordilheira de montanhas atrás, né? Que mostra para nós que é a mesma localização geográfica que nós conhecemos da cidade do México. Ao fundo nós temos o Palácio de Montezuma. Esse personagem que está à frente com uma coroa azul é Montezuma, o último imperador azteca. E a gente observa também que eles carregavam cestos, que eles carregam sacos e produtos agrícolas nessa pintura. Então mostra pra gente que Montezuma estava num lugar de comércio, né? E para se navegar nesses rios que estão em torno das chinampas, também se usavam embarcações que eram um meio de transporte para a época. Vamos lembrar também que os astecas desconheciam cavalos, então o meio de transporte para eles ou era a pé ou era através desses rios, né? Através de embarcações. Aqui nós temos as chinampas como elas são hoje, né? Até hoje eles se utilizam desse método de plantio. Aqui é um bairro chamado Xoxomilco, que fica mais ou menos uns 30 quilômetros da cidade do México. Observe ainda que essas chinampas são navegáveis, né, em torno delas, e elas têm ali produção agrícola, né, de vegetais, frutas e cítricos. Agora nós temos como proposta fazer a representação da lenda da fundação de Tenochtitlan, e para isso eu deixo para vocês aqui no box algumas informações. Vamos recordar? Vamos lembrar que a palavra Lago Texcoco refere-se à localização geográfica de onde surgiu Tenochtitlan. Lembrando que no brasão, colocado no meio da bandeira do México, nós temos a representação de uma águia se alimentando de uma serpente pousada sobre um cactus e nopales. Então é isso que nós vamos desenhar. O que nós estudamos na aula de hoje? Na aula de hoje a gente viu que os povos pré-colombianos são todos os povos que viviam aqui no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo. E esses povos foram dominados pelos espanhóis, né? Que a gente vai chamar futuramente de América Espanhola. Observamos que os astecas eles estavam bem desenvolvidos para a época em que viviam, né? Eles possuíam edificações em pedra, eles também sabiam fundir metais, eles tinham uma organização estatal. O Império Azteca contava com mais de 15 milhões de pessoas, então era uma grande civilização. Eles também dominavam
técnicas agrícolas, também eles sabiam construir barcos, eles também entendiam de astrologia, né? Então, os astecas estavam com um conhecimento científico bem desenvolvido, né? Também observamos nessa aula de hoje a importância da cidade de Tenochtitlán, que é onde começou a civilização asteca, né? E ela também representava a sede administrativa do governo dos astecas, né? E pela pintura do Diogo Rivera, a gente observou também que ainda existia essa região do Lago Texcoco, ela foi praticamente toda terrada, né? Com o uso de chinampas, a gente vê também que eles dominavam essa técnica de construção e futuramente eles também usam essas mesmas chinampas como uma forma de expandir áreas de produções agrícolas. Então, a aula de hoje ficamos por aqui e nos encontramos na próxima aula com outra civilização. Um grande abraço, até mais. Tchau!